Bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto, não tratar de meio ambiente, como eu vinha fazendo, embora meio ambiente é sempre um assunto muito interessante, muito empolgante. Vamos falar de um assunto que está gerando uma polêmica na cidade e que vamos polemizar um pouquinho mais, que às vezes é bom para a gente exercitar o raciocínio. O projeto de alguns vereadores em criar a Câmara itinerante. Por que criar a Câmara de Vereadores itinerante se locomovendo até os bairros? Primeiro, para popularizar o trabalho da Câmara, conhecer as aspirações das comunidades, desmistificar um pouquinho essa distância, diminuir um pouquinho essa distância entre população e legisladores. Eu acho que seria uma coisa muito interessante e é uma pena que está tendo essa rejeição. Então eu gostaria que a gente raciocinasse, se perguntasse, se questionasse por que não aprovar o projeto das câmaras itinerantes. Quais seriam os motivos? Bem, algumas preocupações que eu tenho. Primeira, essa rejeição seria puramente alienação ou medo da população. Por quê? A população tem o hábito de dizer, isso não é comigo, o que eles fizerem eles vão fazer de qualquer jeito. Ou então a população tem medo de dizer o que pensa. Pessoal, a ditadura militar terminou há bastante tempo, graças a Deus. Nós temos que nos acostumar a expor nossas ideias e defendê-las, argumentar. Então nós temos que dizer sim o que nós queremos, cobrar dos nossos vereadores, cobrar dos nossos governantes, o que a nossa comunidade precisa. Então por que não se expor? Por que esse medo de se expor? Por que essa alienação de não tomar pé da situação e não querer se envolver? Seria alienação do povo? Outro motivo que eu vejo que possa estar ocorrendo, a descrença na classe política. Eles vão fazer o que eles querem mesmo. Eu comentei e fui muito criticada por alguns, parabenizada por muitos outros. Eu comentei num programa de rádio que às vezes assistir às sessões da Câmara de Vereadores é deprimente. Porque realmente os assuntos, a relevância, as coisas que são aprovadas aí não têm sequência. Eu já fui assistir a aprovação por unanimidade de projetos que, chegando ao senhor prefeito, foi vetado e que simplesmente os vereadores retiraram a aprovação que eles haviam feito anteriormente. Então, muito questionável e realmente é muita descrença, eu acho, também na classe política. Um outro motivo que eu vejo é um pequeno conflito, um grande conflito de interesses pelo poder. Os presidentes das associações, houve uma declaração dizendo que ficariam sem saber qual é o papel deles se as câmaras fossem até as comunidades. Bem, por que isso? Eles não estão fazendo esse elo do que realmente a população quer com a prefeitura, ou se os vereadores forem até o local e escutarem pessoalmente o que a comunidade anseia, eles vão perder o poder de fazer esse meio de campo? Ou será uma coisa pior ainda que, se a população for lá e manifestar, cobrar coisas que o presidente da associação está ou não está fazendo, será que o presidente da associação tem medo de perder aquela verba que recebe anualmente destinada pela prefeitura? Eu não sei se a população sabe, mas nós temos todos os anos uma dotação orçamentária e dessa dotação orçamentária, uma boa parte dela é destinada para as associações de moradores, para os clubes, para um monte de entidades. E com isso eu temo que essas entidades fiquem um tanto reféns ou se sintam reféns desse dinheiro. Se houver manifestações muito contrárias, se houver muitos questionamentos, quem sabe vamos deixar de receber esse dinheiro para a nossa associação, para o nosso clube. Então, esse eu acho que é um meio também de fazer com que isso não aconteça e não pôr em risco essa verba, esse auxílio. Por parte dos vereadores, o que está acontecendo, vereadores? Estamos com medo de ouvir as bases? Estamos com medo de nos comprometer com o que a população quer e depois o prefeito não deixar fazer e nós vamos ficar expostos? Gente, se vocês forem eleitos pelo povo, vocês têm que escutar o povo, vocês têm que ir até o povo e, às vezes, se for interesse daquelas comunidades, se for uma coisa séria, uma coisa justa, por que não
enfrentar, por que não se juntar e realmente fazer as coisas acontecerem, não somente o que a prefeitura quer. Então, eu gostaria realmente que as pessoas questionassem um assunto tão interessante, uma coisa tão boa, de aproximar poder legislativo com a comunidade, estar sendo tão questionado. Às vezes eu chego a perguntar, se as coisas acontecem realmente dessa maneira, às vezes, para que ter Câmara de Vereadores? Se a Câmara de Vereadores não ouve a população, se a Câmara de Vereadores aprova, o prefeito veta e não acontece nada, então, será que nós não estamos gastando o nosso dinheiro em manter uma Câmara de Vereadores, com vereadores, assessorias, funcionários que de repente não precisaria? Então fica aí meu questionamento. Obrigada.